Irmãos, estamos à live. Estamos à live. Abertura de livro. Hoje é um dia importante, né? Abrir livro é uma responsabilidade grande. Então, um shalom para Evan Dulce, né? Que já está de pé e a ordem aí. Shalom Evan Dulce. Shalom Odemir. Shalom. Então, vamos recordar como será. Nós estamos abrindo um novo livro. Sempre lembrando aos irmãos que quando nós saímos de um livro para outro, nós não estamos apenas mudando de livro, tá? Nós estamos, na realidade, ó, o vento está começando a mudar. Se cair uma tempestade, eu saio daqui, né? A gente para, eu mudo para o estúdio. Tá difícil, né? Da gente prever alguma coisa atualmente no tempo. Quando a gente muda de um livro para o outro, é toda uma nova energia que é colocada sobre o planeta, né? Então, assim como nós temos 5 níveis, né? 5 níveis espirituais, né? Assim como nós temos o nosso... Nós estamos em Asiá, né? Nós estamos em Asiá. Assim como nós temos Asiá, Yetzirah, Beriá, Atzulik e o próprio Enzo, nós também temos, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Mesma coisa, tá? Aí nós vamos também ter no Saltério, 5 livros no Saltério. Nós vamos ter na Brit Hadashah, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, 5 também. Então, esses 5, né? Eles vão se repetindo, né, ao longo da nossa trajetória do História Calamitatum, né? Então, nós mandamos para vocês a lousa. Hoje nós teremos, então, esse estudo, que é o estudo de entender o que é esse novo livro, tá? Então, quando um irmão sai de um grau para outro, ele tem um aumento de salário. Então nós estamos tendo hoje um aumento de salário. Nós estamos saindo de uma responsabilidade familiar para uma responsabilidade nacional, de família para nação, tá? Okay? E depois, obviamente, de nação, lá em Devarim, de nação para universo, né? De Olam para Olamim, tá? Vamos então para a abertura de Shemot, tá? Então, Hazak, Vinitz, Hazek, né? Força, que tenhamos essa força para continuar no nosso processo, tá? Nós estamos vindo de um processo, os irmãos estão dando para ver bem a lousa, tá? Porque eu preparei a lousa também, né? Porque a gente vai precisar em outros estudos, né? Tá? Eu tenho também a lousa aqui preparada, né? A lousa que o Eluf Capitão Leite nos enviou ainda ontem à noite, tá? Mas tá dando para ver bem? Se tiver dando para ver bem, vocês falem aí, né? Maguide, está dando para ver bem, tá? Nós estamos vindo de um processo muito importante, né? Desse aprendizado anual. Ou seja, nós já vimos que a nossa vida é uma caminhada. A nossa vida é uma caminhada que tem um Bereshit quando nós nascemos e tem um Besoft quando nós retornamos ao pó. Tá? Então, do pó vieste ao pó voltará, significa, Hashem está nos informando nessa passagem da Torá, do pó vieste ao pó voltará, que nós tivemos um Bereshit, viemos.
e nós teremos um Besot, voltaremos. Tá? Então nós voltaremos para a origem, o corpo voltará para a origem, assim como a nossa consciência também o fará. Tá? Então, anualmente, nós temos um ciclo, né, que a governança nos deu para que nós fiquemos atentos a essa nossa evolução de corpo e alma. Então, nós vimos, por exemplo, ao longo dos nossos estudos de Bereshit, que se nós tivermos uma caminhada dentro do que Hashem deseja para nós e que está determinado na Torá, que está descrito em Deuteronômio 28, com muita clareza, né? Na realidade está descrito com muita clareza nos 5 discursos de Moshe em Devarim, mas claro, muito claro, em Deuteronômio 28. Se nós cumprirmos o que ali está determinado por Hashem, o que vai acontecer? Nós não só evoluímos espiritualmente, mas nós deixamos uma marca genética superior. Tá? Então nós somos capazes de evoluir a própria humanidade. Tá? Então o estudo e a aplicação correta do livro da lei sagrada, da Tanakh, né? Que é a Torá, né? Tekuvim e Navim, né? Se nós cumprirmos, né? Se nós estudarmos, ruminarmos terças e quintas, engolimos aos sábados, tá? Nós não só iremos nos elevar, mas nós temos condições de elevar toda a humanidade. Então nós nos tornamos verdadeiros maçons do Tikkun Olam. Tá? Essa é a grande ideia. Né? Então hoje eu tive no médico, né, logo cedo. Meu médico é uma médica, chamada doutora Audrey. Né? E ela falou que gostaria de acompanhar, etc, etc, etc. Eu nunca forço a barra de quem está muito bem. Né? Ela está muito bem, o marido está muito bem, o filhinho de 6 anos também está muito bem. Né? Por quê? Porque nós nos esquecemos de uma coisa básica, que é essa entradinha daqui, né? Como é que essa entradinha daqui ela foi feita, né? Como é que Vaeler e Shemot e Yaakov, né? Tá? Então, quais são porque como é que Jacó entra, né? Entra, né? Nesse Egito, né? Ele entra nesse Egito por causa da fome, tá? Mas Jacó viu que tinha comida no Egito, né? Só que lá no Egito já estava Yaakov, já estava Yosef, né? E o que Yosef fala para o faraó, né? Que haverá abundância e depois haverá seca e fome, que a gente deve acumular para os dias que hão de vir. Então, eu não a convidei, dei o cartão, etc. Procura a Magister, né, a Eleni, porque ela conversa, porque não adianta muito, né, você oferecer para quem está no momento da fartura. Mas nós não podemos esquecer que Yosef, né, ele comprou todas as terras, menos do faraó, ele tomou toda a prata e ouro, menos do faraó, daqueles que na abundância estavam lá passando o cartão de crédito, etc. Né? Então, quando nós ruminamos terças e quintas e engolimos aos sábados, terças e quintas representa esse momento de fartura que a gente acumula nos Shabbats. Tá? Então, isso é uma metáfora muito importante para os irmãos terem em mente. Nós não ruminamos terças e quintas com o sentido de mais saber, mas com o sentido de nos tornarmos abundantes da palavra quando a seca vier. E que seca é essa? É uma doença, é um desastre, é uma perda financeira, é algo material que apenas a abundância espiritual pode compensar. Tá? Então isso é o que nos ensina esse primeiro processo que está no livro de Bereshit, tá? Então nós temos a palavra mística,
uma casa para todos, tá? Então nós recebemos uma casa, tá? Nós recebemos uma casa. E essa casa, ela é feita pessoalmente por Hashem, né? Então, terra, produzam árvores que deem frutos e sementes, né? Que haja luz, né? Que haja o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, né? Mar, águas se juntem, pela primeira vez aparece a palavra mikve, né? Ele juntou as terras, né? Os mares abundantes em peixes, desses peixes geram-se aves, né? Até o ponto em que ele vai colocar um morador dentro da casa, né? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, a primeira parte, né, desse processo anual nosso é entender que nós vivemos em uma casa e essa casa é para todos. Tá? Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos, tá? Então, essa casa também é a nossa casa e também é o nosso corpo. Né? Tá? Okay? Então, aqui construo uma casa para mim, que eu habitarei no meio de vós, dentro de vós. Tá? Aí depois nós vimos, né, que depois que Hashem nos dá a casa, né, nós vimos que ele se preocupa que essa casa tenha harmonia, que essa terra tenha harmonia, que Gaia seja um lugar harmônico, né? Então Hashem nos dá o espírito de família. Então existe uma entidade a nível de Beriá chamado espírito de família, né? Ruah, né? Ruah, Mishpachá, tá? Existe isso, tá? Então, as famílias harmônicas são aquelas famílias onde reside a palavra. E a alimentação dessa séfira é através do estudo da palavra. Tá? Até a Igreja Católica, né, ela tinha uma máxima, né, na década de 70, quando ela combatia o comunismo. Hoje a Igreja Católica é comunista, né, mas ela não era comunista lá na década de 60, né? Então ela tinha uma máxima que dizia: família que reza unida, permanece unida. Na realidade, ela estava querendo falar do segundo item do processo, né? Ruah Mishpachá, né? Isso é muito importante, tá? Então, quando nós ruminamos terças e quintas em família e no sábado engolimos juntos com a família, nós estamos trazendo para a nossa casa o espírito da família. Tá? Então, para os irmãos que têm já esse procedimento operacional padrão, vocês devem estar sentindo uma grande diferença na unidade familiar. Aí depois nós vimos, né, que essa família que vive nessa casa para todos, ela tem uma grande responsabilidade, que é o mishpat, né? Que é o juízo, né? Fazer bons juízos, né? Ser justo para com o próximo. Então, lá Números 19, 18, amai o próximo como a si mesmo, dê o que você considera justo para ti ao próximo, tá? Então, eu posso parar meu carro em cima da calçada, mas se eu estou passando e tem um carro em cima da calçada, eu vou e arranho, tá? Eu posso furar fila, eu posso arrumar um jeito de dar lá tem um esquema que eu consigo o passaporte em 24 horas, né? Mas o povão que nem tenha passaporte, né? Não é isso, né? Amar o próximo como a si mesmo, a palavra lá não é amar, a palavra lá é foco, né? Tá? Mas esse foco, na realidade, é mishpat, né? Quer dizer, a justiça que você quer para si, aplique a mesma justiça no próximo, tá? Então isso é... Por que todo mundo é revoltado com o Congresso Nacional?
porque a justiça deles é para eles e é diferente da nossa, não é verdade? Então ninguém suporta. Por que todo mundo é revoltado com o INSS? Porque os deputados não vão ao INSS, eles vão nos melhores médicos e tudo. Então, a justiça que os deputados de Brasília aplicam para eles não é a justiça que eles aplicam para o povo. Então, o processo no Brasil, ele, bom, nem anda, né? Nós nem temos esse processo no Brasil. Tá? Mas, por exemplo, eu que passei muitos anos na Inglaterra, tinha minha carteirinha do NSE, do National Health Service, né? Eu era atendido na mesma fila que era atendido um juiz, né? E etc. Tá? Então, Mishpat é muito importante. Tá? Agora, como é que toda essa mecânica, né, ela ocorre no dia a dia? Porque isso daqui, né, vamos dizer assim, é papo de Moshe, né? É papo de Moshe Rabbeinu, né? Vaomer Elohim, né? Assim falou Elohim, tá? Ok, assim realmente falou Elohim. Mas como é que isso funciona, né? Dentro do Mishkan, né? Do Mishkan, uma casa para todos, né? Quando Hashem monta essa casa, Hashem estabelece leis, né? Leis, e nós temos que respeitar essas leis, tá? Isso é uma coisa muito importante, né? Aleph representa as leis. É muito interessante porque a palavra emet, né? Emet, verdade, em hebraico, né? É Aleph Mentev, né? Tá? É a primeira letra, a última letra e Maim no meio, água, né? Que é a vida. Tá? Então, a palavra, a verdade, né? Ela tem as leis nela, Aleph, e ao mesmo tempo ela tem a última palavra, Mishpat. Tá? Ela tem a última letra, Mishpat. Ao mesmo tempo, no meio ele tem a água, né? No princípio, o Espírito parou sobre as águas, né? Então, Maim está no meio, tá? Agora, quando a gente tira o Aleph, né? Esse E de Emet, né? O Aleph, vira Met. Met é morte, tá? Okay? Então, a verdade sem a lei é a morte, tá? A verdade sem a lei é a morte. Isso é muito importante nós entendermos, porque isso é um dos fundamentos da maçonaria cabalista. O maçom, ele não pode se negar a viver na verdade. O maçom não pode se negar ao Mishpat, né? Ele não pode ter uma regra para ele em loja e lá fora ele aplicar uma outra regra, tá? Isso é muito importante de nós entendermos. O mestre Hendrix entrou, né? Agora. Shalom, o Rogério também, a Tatiana entrou, tá? O César também entrou. Isso é muito importante, shalom a todos. Isso é muito importante que vocês entenderem. Essas leis divinas, né? Tá? Que tem no detalhezinho, né? Tá? Lá no PDF de vocês, né? Vai aparecer assim bem no detalhe também, né? Vai aparecer bem no detalhe, lá no PDF de vocês, né? É importante vocês entenderem isso, né? Que as leis, elas pertencem a Hashem. Hashem pode, momentaneamente, interromper uma lei. Só ele pode interromper uma lei. Tá? Só que ele, para nós, ele torna essa lei a semelhança dele, tá? Então, o que Hashem está dizendo para nós? Assim como eu cumpro as minhas leis, vocês também devem cumpri-las, tá? Então, quando nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Hashem, nós fomos feitos para cumprir as leis dele, porque ele as cumpre também. Isso é muito importante, tá? Então, daí vem a palavra economia, né? Economia. Economia. A lei da casa, tá? A lei da casa. Economia é a lei da casa, tá? E essas leis da casa, como é que elas começam? Com as leis de Noa, tá? Nós vamos estudar no domingo, no CTA, profundamente essa questão do errado, tá? Do número 1, e não porque é único. Porque é um e não é único, né? Então,
Isso nós vamos estudar no domingo. Tá? Então, as leis de Noa, quer dizer, o eterno é um, né? Existe o puro e o impuro. O que é o puro? É aquilo que agrada a Hashem. O que é impuro? Aquilo que não agrada a Hashem. Então, por exemplo, o réptil per se não é impuro. Ele é impuro se eu quiser comê-lo. Ele não serve para a minha alimentação. Por quê? Porque eu devo comer aquilo que me evolui e não aquilo que me involui. E ele tem sangue frio e eu preciso de sangue quente. Tá? Então, aqui o puro e o impuro. E a questão da obediência, tá? Então, eu só vou permanecer nessa casa se eu tiver obediência às leis. Tá? As leis. Tão simples quanto, tá? Então, para o alemão, Deus é o trem que está no horário certo, Deus é o melhor hospital, Deus é fabricar o melhor carro do mundo. Então, para o alemão, Deus é cumprir as leis dos alemães. Então, na Alemanha, todo país germão e anglo-saxão, eles são conhecidos pelo respeito às leis. Então, parece que a sociedade ela funciona de forma mais harmônica, porque todos obedecem à lei. Então, isso é a imagem de Beriá em Asiá. Se nós respeitássemos a lei da Torá, o mundo seria mais harmônico também, ok? Deu para entender, irmãos? Se deu para entender, tá? Vocês dão hints. O Snoopy voltou agora. O Snoopy é o nosso, né, Shabbat School, tá? Tá dando para entender essa mudança de livro, tá? A gente não pode mudar de livro, começar a falar de povo, né? A gente, lembre-se, nos primeiros passuquim de Shemot, Yaakov é chamado de Yaakov, tá? Daqui a pouco a palavra Yaakov desaparece totalmente da Torá, tá? Yaakov ainda vai aparecer agora, né, no capítulo 2, né, ou 3, na sarça ardente, eu para seus pais, né, para Abraão, Yitzhak e Yaakov, me apresentei como El Shaddai, tá? Mas para ti como Ania no Ri, né? Tá? Não, mas nós vamos ver isso com calma, não se preocupem, não se preocupem. Tá? Isso aqui é um curso de Cabalá maçônica, né? Então, assim se estuda a Cabalá. Cabalá não é botar a árvore da vida aqui é Gevura, aqui é Hesed, isso é papo de internet, tá? Muito embora nós estejamos na internet, tá? Mas o nosso papo não é de internet, né? O nosso papo é de Cabalá, né? Então, isso daqui vai então gerar a primeira geração, tá? Essa primeira geração tem as leis como semelhança. Então, as leis geraram a primeira semelhança para com Hashem. Então, na hora que o primeiro casal, né, que não é o primeiro casal, né, na hora que as primeiras entidades, né, Gan Eden não é algo em Asiá, Gan Eden é algo em Beriá, né, tá? Essa primeira geração, qual é a transgressão dela? A desobediência, tá? O não cumprimento de uma lei, tá? E que lei era essa? Não coma da árvore lá de Daat, né? Daat Haaretz, né? Não coma da árvore, não coma do fruto dessa árvore. Era só uma lei. Então nós chegamos à conclusão que o problema de obediência não é pelo número de leis, porque Adam tinha só uma lei para cumprir e não cumpriu. É uma questão o quê? De consciência sobre a obediência, tá? Porque Hashem estabeleceu a lei e nos deu a semelhança da lei. Mas a obediência está no livre-arbítrio, tá? E o livre-arbítrio é uma coisa que nem Hashem coloca a mão. Por quê? Porque o livre-arbítrio está dentro de Aleph, tá? Está dentro de Aleph, o livre-arbítrio. Nós temos o mesmo poder de livre-arbítrio de Hashem. Por isso que o Salmo
91, se eu não me engano, vai dizer que nós fomos feitos ligeiramente inferior a Hashem. O homem é ligeiramente inferior a Hashem. Tá? Então, nós temos Adam. Né? Adam vai então receber leis também, né? Leis da terra. Por exemplo, essa lei de Noa, não matar, está em Adam. Aí o que o filho de Adam faz? Vai lá e mata. Então, aqui começa, né, esse conflito de lei. Então, se vocês analisarem como é que está o mundo hoje, todo o conflito mundial hoje são choques de leis. A lei islâmica contra a lei judaica. A lei judaica contra a lei cristã. A lei comunista contra a lei capitalista. Né? Então, aonde está todo o ódio do brasileiro canalizado? Para aqueles que fazem as leis, legislativo e judiciário. Tá? Então, hoje, todo o ódio do brasileiro é focado no STF, né? E no Senado e Congresso. Então, nós estamos dentro disso daqui. Né? Só que existe um justo. Tá? Apareceu um justo. E esse justo, nele tinha o quê? Ele tinha obediência. Então, nossos sábios vão dizer que Noa não era nada especial. Tanto ele não era especial, que ele não conseguiu convencer mais ninguém naquela época, a não ser sua própria família. Né? Tá? Dizem que Noa olhava para os seus filhos e dizia: puxa, eu espero poder salvar meus filhos, que pode ser que algum não queira vir na arca comigo. Né? Porque ele obedecia não pela fé, ele obedecia pelo medo. Ele dizia: não, pô, o pessoal está falando aí que deve acontecer. Mas não importa, né? Porque aqui nasce, então, a primeira família. A primeira família, ela tem o que como característica dela? O Yarat Hashem, né? Ela tem o temor ao Eterno. E o Eterno se faz presente para levar o seu temor por um dilúvio, pelo Mabul, né? Mas antes ele foi uma pessoa correta, né? Ele primeiro anunciou através do Geshem, da chuva, né? Primeiro ele mandou a chuva, depois o dilúvio, tá? E essa família, então, ela traz de novo essa semelhança daqui, de que forma? Pela obediência, tá? Essa obediência é pelo medo. Então, a primeira forma de obediência que nós temos numa sociedade é o medo, é colocar o medo, tá? Então, a criança tem medo de ficar de castigo, a criança tem medo de ficar sem o smartphone dela, sem o jogo dela, sem o brinquedo dela, tá? Então, a primeira forma disciplinar de obediência é o Iará, é o temor, tá? Então, isso está bem claro aqui, tá? Então, nós, lamentavelmente, ainda somos gerações de Noa. E isso, Rabi Yeshua, lá em Mateus 25, 26 e 27, ele deixa muito claro, né? Essa geração não passará. Que geração é essa? Nós. Né? Geração de Noa. Tá? Okay. Aí o que vai acontecer? Nós vamos para a terceira parte, né? Mishpat. Eu escolhi Avram Avinu, porque Avram Avinu, Haná, né? Quer dizer, ele vai transferir Sedaká ou Mishpat, né? Ele vai ensinar aos seus filhos a caridade e a justiça, tá? Isso é muito importante, né? Esses três personagens aqui. Avram Avinu não era nada especial, nada especial. Ele era um pastor, né? Ele era um pastor. Tá? Se você pega Avram Avinu e Moshe Rabbeinu, Avram Avinu era semi-analfabeto, né? Se não era analfabeto, perto de Moshe Rabbeinu foi criado em um palácio, foi criado como príncipe, até os 40 anos de idade, ele teve acesso a todos os segredos e mistérios do Egito. Né? Então nós sabemos que o Egito é
a pedra angular de toda a conexão com o sagrado. Por quê? Lemúria e Atlântida acabou no Egito. 6.000 anos depois é que teve o dilúvio. Tá? Então existe o Misraim, né? O Egito pré-noático, né? E o Egito pós-diluviano. Né? Tá? Então a esfinge, pirâmide, todas essas coisas que vocês veem aí no History Channel, isso aí não são dos faraóizinhos que a gente vê lá no Museu do Cairo. Não. Precede. Isso vem 10.400, 10.600 anos antes, e o grande símbolo é Hermes Trismegisto, né? Então, os papiros descobertos, né, e analisados, que falam, por exemplo, de Hermes, o 3 vezes mestre, né? Ele era mestre nos 3 campos, né? Ele era mestre na terra, ele era mestre nos astros e ele era mestre no infinito, né? Quer dizer, na espiritualidade pura, né? Então, a gente sabe que Hermes é, na realidade, esse primeiro Egito, né? O segundo Egito já é um Egito de faraós, de dinastias, né? Mas Moshe Rabbeinu, ele sabia todos os mistérios. Então nossos sábios, né, os Mecubalim, né, eles vão dizer o quê? Que no Egito se fazia literalmente milagres. Tá? Havia milagres, havia materialização do quântico. Eles tinham essa capacidade de lidar com o quântico. Tá? Então Avram Avinu era um pastor. Tá? Mas Avram Avinu, ele obedeceu. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Ele saiu e ele caminhou. E ele caminhou de que forma? Sendo justo, né? Tá? Sendo justo, fazendo juízo. Mishpat, né? E Sirach mostrou a primeira noção de Hesed, né? Que nós temos da Safira Hesed, que nós temos na Torá, é Sirach, né? E Yaakov vai então nos oferecer 70 almas, né? 70 almas. Então, Yaakov, com ele eram 70. 4 mulheres, 12 filhos e toda a sua entourage, né? Então, são 70 almas que sobem para o Egito, tá? E aí essas 70 almas vão então formar Shemot. Esses são os nomes. Shem, nome, plural de nome, Shemot, né? Shivim Amim, ou seja, 70 mundos, 70 nações, tá? 70 nações. Então, o que nós somos hoje no planeta? No História Calamitato, eu não sei, eu não posso afirmar sobre a Índia, sobre a China, sobre o Japão. No nosso História Calamitato, né? No nosso História Calamitato, nós somos 70 nações. Shivim Amim, tá? 70 nações. Agora, como é que essas 70 nações devem se relacionar entre si? Então eu faço uma pergunta, os irmãos respondam aí, tá? Essas 70 nações do História Calamitato, uma está batendo com a outra hoje? Não está. Nós estamos totalmente, né, cada um por si, né, e Hashem tentando passar super bonder em todos, né? Tá? Hoje nós estamos totalmente desconexos, totalmente desconectados. São 70 desconexões que nós temos, tá? Então, no Shabat, foi no Shabat, né? Ou foi no domingo? Acho que foi no domingo. Agora me esqueci, a tabela, né? A tabela, eu tenho aqui a tabela também, ó. A tabela. A tabela dos filhos, a instrução foi no domingo, né? Que nós falamos, né? Foi no Shabat, agora eu não me lembro. Tá? Okay? Mas eu acho que foi no Shabat, né? E no domingo eu reforcei. Acho que foi isso, tá? Então, o que acontece? Nós temos
a dica para dentro da casa, o espírito de família, nós temos as dicas, né? As dicas das personalidades dos filhos de Yaakov. Então, por exemplo, o venerável Anderson, né? Ele fez lá o seu mapa radial, né? Tá? Apareceu mais isso, mais aquilo, né? Mas nós temos que ter uma certa harmonia, né? Tá? Por quê? Yosef, por exemplo, ele está enterrado com os árabes, ele não teve a honra de ser enterrado com os seus pais, por quê? Porque é dito que quando Judá falou, nosso pai, teu servo, ainda está vivo, ele ali não se declarou, ele deixou a soberba tomar conta dele, né? Então, às vezes a gente pensa, eu quero ser como Yosef, mas cuidado, Yosef, ele recebeu aí, virou sarcófago egípcio por causa desse spark de soberba, né? De Hametz, né? Tá? Então isso é muito importante. Agora, o relacionamento dessas 70 nações, né? Tá? Aí alguém fez uma pergunta hoje, eu respondi. Quando Hashem fala as 3 primeiras palavras, né? Ele fala simultaneamente em 70 idiomas culturais, nós não podemos chamar de línguas, né? Idiomas culturais. Ele falou em 70 idiomas culturais simultaneamente e cada um filtrou e entendeu a mensagem na sua cultura. Tá? Isso é uma teofania. A primeira teofania do Sinai é essa. A primeira teofania do Sinai não é a entrega da Torá. Tá? Então nós temos essa questão. Né? Como essas 70 nações te vinham a mim, elas irão se relacionar através da Torá, porque a Torá é o Aleph detalhado, tá? Então a Torá vai detalhar esse Aleph aqui de trás, ó, tá? As leis. Hashem vai dizer, faz assim, faz assim que dá certo, tá? Não come rabo de porco, focinho de porco, não bota orelha de porco no feijão, isso não vai dar certo, tá? Então ele vai nesses menores detalhes, né? Então nós vamos lá para Vaikra, né? Levítico, se eu não me engano, 18, 22. O que está escrito lá? Se um homem se deita com outro homem como se fosse sua companheira, isso é abominável pelo Eterno. Ou seja, o homossexualismo é um rompimento de Aleph. Um rompimento de Aleph. E eu não me esqueço daquele rabino lá do Label Wolf, né? Não o doctor, né? Um rabino lá. Né? Quando o primeiro-ministro, esse aí que está execrado agora, da Austrália, né? Lá na CNN, fazendo o discurso, né? Da lei do casamento gay, e promulgou a lei, aproveitou com no parlamento, os que eram contra a lei de costas para ele, lá no alto, né, bem alto assim, estava o companheiro dele, ele chamou, beijou o companheiro na boca e assinou a certidão de casamento para ser a primeira certidão de casamento da Austrália. Esse rabino, ele falou, sabe? O Eterno abomina, mas o Eterno não pode ser chacoalhado desse jeito, não pode ser colocado à prova desse jeito. A Austrália receberá o troco desse desafio, né, que o primeiro-ministro fez. Então ele comparou essa assinatura da lei da Austrália à própria construção da Torre de Babel. Né? Eu achei naquela época, né, tem uns 2, 3 anos isso, né, que a lei foi assinada. Quando ele falou isso daí, puxa, na época eu fiquei até arrepiado. Eu disse, o que será que vai acontecer, né? Mas a gente nunca podia imaginar que a Austrália
iria receber o fogo, né? A ilha está toda pegando fogo. E a Austrália é do tamanho do Brasil. Imagina o Brasil pegando fogo, né? Tá? Então, isso está detalhado na Torá. Então, a Torá nos detalha 613 ações que nós devemos fazer para agradar. Então, o objetivo de Shemot é desenvolver essa caminhada, de nós irmos até Pessa, até sairmos dessa escravidão dos nossos desejos, porque nós vamos explorar isso mais à frente, né? Mas o maior absurdo para alguém é achar que liberdade é fazer aquilo que me dá na telha. Não, isso aí é você ser totalmente escravo dos seus desejos. Né? Liberdade é você poder adorar ao seu Criador. Liberdade é você poder seguir, sem interferência, o Aleph primordial, o Aleph Rishon. Tá? Então, a Torá nos detalha. Tá? Só que o homem é cabeça dura para entender. O homem não entende assim fácil, né? Você vê, Adam tinha só uma lei para cumprir e não cumpriu. Tá? Então, o homem é complicado para obedecer. Então, o que nós vamos começar a ter a partir de Shemot? A presença de Navi, né? De profetas. O que é o profeta? É o admoestador. É aquele cara que diz, você não está cumprindo a lei, tá? Então, já que eu deveria colocar sobre mim juízes e policiais, e eu não o faço de livre e espontânea vontade, Hashem, ele diz, não, eu quero que você cumpra, então eu vou mandar profeta. O primeiro profeta que ele manda é o próprio Moshe Rabbeinu, que nós vamos conhecer ao longo do livro, tá? Então aqui nós vamos então ter essa grande, né, abertura para as nossas vidas pessoais, para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida da minha comunidade. Então, a minha comunidade mais próxima é a Hanut Mevorah. Tá? Okay? A minha comunidade mais próxima é a Hanut Mevorah. Tá? Okay? Então, nós vamos começar a entender que no nosso História Calamitatum, né, nesses 7.000 anos, onde o Aleph vai de novo aparecer em Mashiach, né, nós temos que primeiro analisar o quê? As 12 personalidades que estão em nós. Tá? Então, em mim tem Judá, em mim tem Yosef, em mim tem Benjamim, em mim tem Simão, tem Levi. Então, essas 12 personalidades que estão em mim. Tá? Então, aquele mapa é muito importante. Eu fazer o meu mapa é muito importante para saber. Tá? Tá? Então, por exemplo, nós tivemos um irmão, né, que o pai dele é da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? E o irmão acabou largando a loja, né, porque o pai era um tipo Simão, né, Simão Levi, né, quer dizer, um Gevura, né, totalmente incontrolável, tá? Então, se fizesse o mapa dele, ia sair, né, ia sair um ponto assim de Simão. Aí depois nós temos que fazer o quê? Entender as 12 tribos que nós estamos nos relacionando. Nós nos relacionamos com 12 tribos sempre. Quer dizer, pode ser 9, pode ser 8, pode ser 7, mas existem 12 tribos que nós nos relacionamos. A nossa empresa, o nosso fornecedor, a nossa comunidade, né? Então, vamos fazer o mapa das tribos, né, com quem nós nos relacionamos, tá? Não é da família, é externa à família. Então, tem 12 tribos aí que a gente se relaciona, né? Então, por exemplo, tem uma tribo aqui que eu me relaciono, que é a tribo dos taxistas aqui de perto, né? Então, eu me relaciono bem, né? Tá? Então, às vezes,
eu estou assim cansado, né, subindo a ladeira com as sacas do supermercado. Professor, dá um pulo aqui, vamos conversar um pouco. Eu vou, né? Converso com eles, etc. Né? Então você acaba tendo um relacionamento, o quê? De Yosef para com eles, né? Então eles passam a lhe ver como um salvador de parte da ignorância deles. Então, o seu João, um dos taxistas, é quem me leva ao médico, né? Então hoje ele me levou ao médico, né? Logo cedo, eram 5h20, ele já estava aqui embaixo, 5h30 eu descia, nós fomos lá para o médico, né? Aí eu estou sentadinho lá em cima, porque tem que pegar a senha, né? Aquele negócio todo, né? Tá? Aí eu falei, pô, vou ficar aqui, mais ou menos aqui uma meia hora, né? Daqui a pouco o seu João apareceu. Lá, professor, subi aqui, estacionei o carro e vim fazer companhia ao senhor. Tá? Então ele ficou lá me fazendo companhia. Por quê? Porque é um relacionamento de Yosef, né? Mas eu poderia, por exemplo, ter o relacionamento, vamos dizer, de Simão. Pô, não vou bater papo com esses caras, eles não são circuncidados, né? Que é o relacionamento de Simão e Levi, tá? Então isso é muito importante, né? Como é que eu estou me relacionando? E que tipo de relacionamento que cada tribo quer minha? Que pode ser que uma determinada tribo queira que eu seja Yosef, o outro queira que eu seja Mar Benjamim, né? E aqui está escrito, né? Na tabela, né? Vocês receberam a tabela que o mestre Falcão preparou, né? Rubem, honrar pai e mãe, né? Então, pode ser que você tenha uma determinada amizade que você é quem aconselha. Os pais pressionam, por exemplo, nesse caso desse irmão que largou da loja. Até a irmã Eleni disse que ele ia voltar e ele não voltou, né? Ele acabou não voltando. Deixa eu pegar meu banco aqui. Vou pegar meu banco. A irmã Eleni disse que ele ia voltar e ele acabou não voltando, né? Então, o que acontece? Agora vamos fazer o meia-culpa nosso, né? O meia-culpa da loja. Principalmente o irmão Tibério, que disse que era muito amigo dele, que ele foi o maior incentivador do irmão Tibério vir para a loja, né? Ele precisava que alguém fosse um Rubem para ele, conversasse com ele como Rubem, né? Entender o racional do pai e da mãe. Ah, mas ele não se abre. Mas quantas vezes você tentou que ele se abrisse, né? Tá? Eu, por exemplo, sempre coloco para vocês as minhas questões pessoais, né? Maior simplicidade eu coloco, por quê? Porque todos nós somos iguais, né? Alguns começaram a estudar antes dos outros apenas, né? Nós temos Simeão e Levi, né? O ódio gratuito, né? Sabe? Então, às vezes nós estamos em uma comunidade, duas pessoas se odeiam gratuitamente, né? Sabe? Aí você tem que fazer como Aharon, né? Que era um levita, né? Ele ia o fulano tá meio triste porque você está zangado com ele. Fazer o meio de campo, né? Então temos Judá, né? Que é viver a Torá, né? Pô, você pode ter um fornecedor, né? Você pode ter um fornecedor que você vê que as coisas na empresa dele não estão indo bem, porque a empresa dele é totalmente afastada da Torá. O irmão Eduardo Rola, né? Ele está pegando aí a nossa metodologia e está transformando em um conjunto de cursos, né? Um pacote legal, um negócio profissional, né? Ele é bem profissional. E nós vamos montar isso. Então, vai ajudar bastante, né? Porque a minha metodologia, ela fala, né? No cliente-fornecedor e no fornecedor-cliente, né? Tá? Nós somos uma coisa só, né? Não preciso, não. Todos nós precisamos de todos, né? Então, aqui, né? Nós temos essa tabela, né? Que são as bênçãos de Yaakov, né? Onde a gente tem que procurar trazer isso para o nosso dia a dia, né? Sabe? A Torá, irmãos,
ela não é instrumento religioso, é instrumento de sobrevivência. Então isso eu falei para a doutora, né, Audrey, hoje de manhã. Ela falou assim, meu filho tem 6 anos, ele treina futebol ali no Zafira, né, onde eu vou, né. Aí ela falou, eu adoro o Zafira. Ela falou papo de mulher, né. Quer dizer, eu não sou mulher, pelo amor de Deus. É papo de mulher dela, né, tá. E aí eu disse, o Zafira é legal. E aí eu falei assim, 6 anos, com 7 anos, a senhora já tem que começar a estudar a Torá com seu filho, porque a Torá é o instrumento de maior competitividade que, que nós podemos dar para os nossos filhos. O sucesso dos judeus, o genoma dele não é tão diferente do nosso. Eles não são tão mais inteligentes do que nós. Eles simplesmente são mais obedientes ao Aleph do que nós somos. Sabe? Nós não somos. É só ver aí, né? Pega aí a Evandúcia, a Tatiana, pega as mulheres do nosso carral. Todas já foram a macumbeiro, todas já foram a pai de santo, todas já foram evangélicas, todas já foram católicas. Se eu estiver mentindo, coloca aí, Maguide, o senhor está mentindo, tá? Não estou mentindo, tá? Por quê? Porque nós não somos cumpridores do Aleph, tá? Mas eu só estou conhecendo agora. Mentira, mentira, isso não é verdade. Porque na hora que a pessoa é evangélica, né, o Rildo, né? O Rildo não pode dizer que não conhecia isso, tá? Ele estava com a palavra na mão, é que ele usava a palavra para tomar dinheiro do outro. Opa, vai querer enganar o Maguide? Nunca, tá? O Roche ficou 10 anos com uma Bíblia na mão, só sabia onde ficavam os livros, não tinha a menor ideia do que estava escrito dentro. Por quê? Porque a ideia não era estudar, a ideia era tomar, né? Tomar. Tá? Então, isso é muito importante nós entendermos, tá? Porque nós estamos aqui para melhores gerações. Então, para melhores gerações, como é que eu gero melhor geração? O meu filho ser melhor do que eu. Tá? Mas meu filho precisa ser muito melhor do que eu? Não. Um passo só a mais do que eu. Tá? É por isso que agora vem Shemot. Nós vamos começar a entender o que nós temos que fazer para viver dentro dessas 70 nações. Tá? E os 12 portais. São os 12 portais espirituais. Tá? Interessante, vocês viram que eu coloquei os 12 portais como o terceiro passo, né? Mas Rabi Yeshua não disse, buscai primeiro o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo? Sim, mas para buscar o reino dos céus, o que você tem que fazer? Se conhecer em que tribo você está e quais as tribos que você relaciona, aí sim, você vai para os portais. Né? Aí são 12 portais espirituais, que nós também vamos encontrar esses portais agora ao longo dos nossos rituais. Né? Tá? Então, cada 3 meses tem um ritual, mais ou menos. Né? Tá? Nós estamos caminhando para Nissan, nós estamos saindo de Teves, de Tová, do bom, né? E estamos indo para buscar a nossa liberdade em Nissan, né? A gente já viu que Nissan é Nissim, Nissi são milagres, né? E Nissim, ou Nissim, né? Milagres, né? É uma palavra que é escrita da direita para a esquerda em hebraico igualmente, tá? Então, são os 12 portais que nós vamos buscar. Na maçonaria cabalista, obviamente, que nós não fazemos 12 rituais durante o ano, né? Nós fazemos 4 rituais. Então, em fevereiro, nós teremos Parnassá, que é trazer o espírito da prosperidade para sobre nós. Eu, inclusive, hoje imprimi, né, a oração da Parnassá, etc., para dar para os irmãos. Eu estou levando para a loja, irmãos, bastante material para vocês, né, que agora tem impressora, né, então eu faço aqui, tá?
Agora, o mestre Hendricks, o primeiro diácono, ele só vai entregar o material para quem tiver uma capinha para guardar. Porque é material sacralizado. É material que tem Kodesh Lashon nele, né? Tem hebraico nele, tá? Nós não podemos pegar material sagrado de loja e sair dobrando, botar no bolso, né? Usar de cola. Nós não podemos, nós temos que dar o tratamento como vocês veem eu dar. Tudo eu tenho a caixinha, né? De plástico direitinho. Então o irmão, o mestre Hendricks vai entregar. Se ele vê que o irmão não está guardando de forma apropriada, ele não vai entregar. Tá? Porque isso é obediência a Aleph. Obediência a Aleph. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Vocês veem, hoje eu fiz lá a tábua de delinear, porque a gente estava usando uma tábua de delinear nas coxas, como diz o outro, né? Porque a do templo, a outra loja sumiu, não sei que destino teve, né? Então eu fiz ela em tamanho A3, que é o padrão maçônico, é o padrão da Ugly, é tamanho A3, né? Tá? Fiz direitinho, no papel correto, plastifiquei corretamente e levei para fazer moldura. Ah, mas por que você gastou R$50 do seu bolso para fazer moldura? Como é que eu vou levar uma tábua de delinear sem moldura? Tá? Senão fica igual a outra lá, né? Jogada de qualquer jeito. Isso não pode, gente. Nós temos que ter o maior zelo e apreço, né, por tudo que é sagrado. Tá? Aí, na hora que nós fazemos esse caminho, uma coisa muito interessante, né? O que nós damos de cara depois que a gente visita os portais do sagrado? Nós damos de cara com os profetas. Nós damos de cara com os profetas e depois com o próprio Moshe Rabbeinu. Então, quando o Rabi Yeshua, ele leva lá Pedro, João e Yaakov, né, no alto do Horebe, né, e lá tem o Stanut, né, tem lá a transfiguração dele, tá? Ele faz exatamente isso, né? Ele pega Pedro, João e Tiago, né, Yaakov. Né? Não se sabe se era o Yaakov, irmão de João, ou era Yaakov seu próprio irmão. Isso ninguém pode dizer se era um ou se era outro, não sabemos. Mas era Yaakov, está escrito Yaakov, tá? Ele faz exatamente isso daqui. E chega lá no Stanut, ele dá de cara com quem? Ele dá de cara com Eliahu e com Moshe. Ele dá de cara com os profetas e com o pai da Torá. Tá? Então esse é o caminho, é isso que nós vamos fazer. O que nos sustenta no História Calamitato é nós sabemos que nós temos Shemot sobre nós. Nós sabemos que nós vamos caminhar em direção ao Sinai, que nós vamos receber a Torá, que nós vamos transgredir com o bezerro de ouro, mas que nós vamos caminhar por quantos anos? Por 40 anos, né? É uma caminhada, tá? Então, isso é a abertura do livro de Shemot, tá? Então, Mestre Hendricks já deu mensagem bem recebida, tá? A ordem, a obediência é um negócio extraordinário no universo, tá? É gozado, né? Porque a gente sabe que a lei da gravidade existe, bobeou, caiu, tá? A gente sabe que a lei do eletromagnetismo existe. A gente sabe que as forças fortes e fracas do núcleo do átomo existem. Mas a gente tenta negar tudo. Aí cria lá uma máquina de 1,7 bilhões de euros para acelerar um próton contra o outro, para tentar achar alguma coisa que está fora da lei. Gozado, né? É interessante isso, né? Como é que o homem realmente, até hoje, é a geração de Noa, né? Porque como é que começa a Parashá de Noa? Como é que começa a Parashá lá no capítulo 6, né?
começa com dilúvio e termina com uma torre. Tá? E como é que está a sociedade hoje? Está nessa torre, nós estamos construindo essa torre. Né? O que diz o Midrash? Que caía um operário lá de cima e ninguém notava, que ele se espatifava no chão. Aí caiu uma pedra, puxa, perdemos uma pedra da torre. É exatamente a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, irmãos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa instrução de abertura de Shemot, tá? Que pedir o Hazak, Vinit Hazek, que o Eterno nos dê Horma e Binah, sabedoria e entendimento, para que, terminando as Parashiot de Shemot, nós tenhamos o Da'at Shemot. Tá? Por quê? Porque o Da'at Hashem, né, o entendimento do que Hashem quer de nós, é na realidade o primeiro propósito nosso. O primeiro propósito é entender o que Ele quer de nós. O segundo propósito nosso é viver de acordo com o que Ele quer de nós. Tá? Então eu fico por aqui. Tá? Um Shalom Mevorah Haverim.